E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Heleninha implora ajuda de sua mãe para tirar Raquel do seu caminho. Odete, ao ver o estado da filha, ela avisa que resolverá aquele problema e sai. E em seguida, ela fará uma ligação para o homem desconhecido e diz: "Eu preciso que você desapareça com uma pessoa. O nome dela é Raquel Acioli." Mas o que ela não sabia é que Celina estava atrás da porta e escuta a irmã. Já Ivan terá uma discussão acalorada com a megera, e ela o ameaça dizendo: "Eu te garanto, Ivan, que se você não reatar o casamento com a minha filha, você irá se arrepender amargamente." E após fazer aquela ameaça, ela sai, deixando Ivan preocupado. O executivo não ficará de braços cruzados, e ao entrar em sua sala, ele se aproxima de Luciano e pergunta: "Você encontrou o que eu pedi?" Luciano confirma e responde: "Eu deixei tudo no teu computador. Todos os podres que eu encontrei sobre a Odete estão aí." Ivan, ao olhar em seu computador, ele fala: "Aqui está cheio de arquivos. Eu só preciso encontrar algo que seja grande o suficiente para ter a poderosa Odete Reutemann nas minhas mãos." Será então que Luciano se aproxima e fala de um documento que ele colocou em uma pasta especial e alerta: "Eu encontrei um segredo da Odete, mas eu já adianto que se você usar isso contra ela, não será apenas o fim da Odete, mas sim de toda a empresa." Será que o Ivan usará essa informação contra a poderosa Odete Reutemann? E será que a Celina conseguirá impedir o que a sua irmã está planejando contra a Raquel? Isso tudo terá início após Heleninha ver Raquel e Ivan juntos no apartamento. Ela voltará para casa furiosa. A ricaça passará os dias seguintes na cama chorando. E Celina, preocupada com a Heleninha, ela comenta com Eugênio que tem medo que a sobrinha entre em depressão. Porém, naquele momento, Odete chega e, ao escutar a irmã, ela avisa: "Você não se preocupe, Celina, que eu vou dar um jeito de resolver esse problema de uma vez por todas." E após falar aquilo, a empresária sobe para conversar com a filha. Em seguida, Odete entra no quarto e, ao olhar para a Heleninha, ela diz: "Que estado deprimente, minha filha. Você não pode continuar aqui, chorando nessa cama para sempre." Heleninha encara a mãe e responde: "Eu não vejo mais razão na minha vida sem o Ivan. E enquanto ele não voltar aqui para casa, eu prefiro ficar trancada nesse quarto." Odete, ao perceber que seria inútil insistir, ela sai. E ao descer até a sala, ela se aproxima da Celina e fala: "O caso da Heleninha é muito mais grave do que eu imaginava. Ela está muito obcecada com Ivan." Celina, preocupada, pergunta o que a irmã tinha intenção de fazer. E Odete responde: "Eu vou ter uma outra conversa muito séria com o Ivan e vou obrigar que ele volte para casa e reata o casamento com a minha filha." Celina se aproxima da irmã e diz: "Eu não acho que seja tão simples assim. Afinal de contas, você não pode forçar o Ivan a voltar com a Heleninha." Odete a encara e afirma: "Até parece que você não me conhece, Celina. Você sabe muito bem que eu posso tudo. Afinal de contas, eu sou a Odete Reutemann. E coitado daquele que pensar em se colocar contra mim."
e ao terminar de falar, ela sai, deixando Celina preocupada. Enquanto isso, Luciano, ao se aproximar de Ivan, ele alerta: nós precisamos estar preparados. Agora que você se separou da Heleninha, a Odete com certeza vai querer a tua cabeça. Ivan, ao escutar aquilo, ele o encara e pergunta: mas do que você está falando? Você acha que a Odete pode querer me prejudicar aqui na TCA? Luciano confirma e Ivan comenta: eu não acho que ela fará uma coisa dessa. O Marco Aurélio, por exemplo, se separou da Heleninha e nem por isso ele foi demitido. Luciano olha para o amigo e diz: acontece que eu tive uma conversa com o Freitas e ele disse que a dona Odete só não fez nada contra o Marco Aurélio porque ele tinha alguns documentos comprometedores contra a TCA e contra a própria Odete. Ivan fica preocupado e Luciano o acalma dizendo: mas você não se preocupe, que eu já estou fazendo algumas investigações aqui na empresa para tentar descobrir o que o Marco Aurélio sabe de tão grave. Ivan agradece e avisa que precisa sair por alguns minutos. O executivo irá em seu carro em direção da empresa Paladar. Enquanto isso, Heleninha se levanta e fala: eu não posso desistir do Ivan. Eu não vou deixar que a Raquel roube o meu marido. A loira pegará a sua bolsa e antes de sair, ela olha para os lados e vê uma tesoura em cima de uma mesa. Ela então se aproxima, pega a tesoura e diz: eu espero que a Raquel me escute e aceite em se afastar do Ivan. Mas caso ela se recuse, ela terá o que merece. E após falar aquilo, Heleninha guarda a tesoura em sua bolsa e desce até a sala. Celina notará a sobrinha um pouco estranha e pergunta: você está bem, Heleninha? A loira confirma e avisa que pretende sair. Celina, preocupada, se oferece para ir junto, mas Heleninha recusa e diz: eu prefiro ir sozinha. A senhora não se preocupe, que eu não vou demorar. E após falar aquilo, ela sai. Minutos depois, Ivan chegará na empresa Paladar e ao se aproximar de Raquel, ele pede para falar a sós com ela. Raquel o encara e responde: eu não sei se é uma boa ideia. Você acabou de se divorciar e eu não quero que as pessoas pensem que você fez isso por minha causa, principalmente a Heleninha. Tudo que eu não preciso nesse momento é confusão na minha vida. Ivan respira fundo e responde: eu te entendo, Raquel, e você está certíssima. Mas mesmo assim, eu achei que eu tinha que vir até aqui para te falar uma coisa. Raquel, mesmo com medo da resposta, ela pergunta o que ele tinha para falar. Ivan afirma: o fato é que eu nunca deixei de pensar em você, Raquel. Mesmo junto da Heleninha, eu nunca deixei de te amar. Raquel fica em choque ao escutar aquilo e questiona: se isso é verdade, então por que você se casou com a Heleninha? Por que você foi para a Itália com ela? Ivan a encara e responde: eu estava com raiva. Você me chamou de ladrão e terminou comigo mesmo eu dando a minha palavra que era inocente. E depois apareceu a Heleninha, que apesar de seus problemas, ela é uma excelente pessoa. Raquel se aproxima ainda mais de Ivan e olhar em seus olhos. Ela pergunta: você está me dizendo que você me ama? Ivan, sem pensar duas vezes, responde: eu nunca deixei de te amar. Você sempre foi o amor da minha vida.
E após ele fazer aquela declaração de amor, Raquel fica impactada e se aproxima para beijá-lo. No entanto, os dois são interrompidos pela Heleninha, que estava na porta e tinha escutado toda a declaração de Ivan. Ela, em choque, grita: "Eu não posso acreditar! Isso só pode ser um pesadelo!" Ivan vai olhar para sua esposa e lhe avisa: "Eu posso te explicar, Heleninha, e garanto que não é como você está pensando." Heleninha o encara e fala: "Como não é o que eu estou pensando? Eu vi e escutei muito bem. Você disse que a ama e eu estava prestes a beijá-la." Raquel toma a palavra e fala: "Eu só quero que você saiba, Heleninha, que eu não tenho nada a ver com a tua separação com Ivan. Eu juro que nunca aconteceu nada entre nós dois enquanto você estava casada com ele." Heleninha responde: "Eu ainda estou casada com ele. O Ivan é o meu marido e você estava quase o beijando." Ivan, ao perceber que aquela situação estava saindo do controle, ele avisa: "Eu vou te levar para casa agora mesmo, Heleninha. É melhor nós dois conversarmos a sós em um outro local." Naquele momento, a ricaça tira a tesoura que tinha colocado na bolsa e fala: "Eu posso até sair daqui, mas antes eu vou fazer a Raquel pagar. Ela vai se arrepender de ter arruinado o meu casamento." Raquel arregala os olhos ao ver a tesoura nas mãos da ricaça e pede para ela se afastar. Heleninha a encara e deixa bem claro que tem intenção de usar aquela tesoura na rival. Raquel, preocupada, avisa: "Eu sei que você não está bem, mas se você não abaixar essa tesoura agora, eu não vou ter outra alternativa a não ser chamar a polícia." Ivan interrompe as duas e diz: "Não vai ser preciso, Raquel. Pode deixar, que eu levo a Heleninha de volta para casa." Heleninha, ao ver Ivan se aproximando, ela o ameaça e manda ele se afastar. Porém, o executivo não se intimida e consegue tomar a tesoura e a coloca em cima de uma mesa. Raquel fica aliviada e fala: "Eu acho melhor você ir embora, Ivan, e levar a Heleninha para a casa dela. Já tivemos muita adrenalina por hoje." Ivan concorda e logo em seguida ele olha para Heleninha e diz: "Eu vou te levar para a tua casa agora mesmo. E lá nós teremos uma conversa muito séria." Heleninha fica furiosa ao escutar aquilo. Ivan, após se desculpar com Raquel, ele sai. Minutos depois, ele chegará na mansão dos Reutemann, junto da Heleninha. E Celina, ao ver os dois, ela pergunta o que estava acontecendo. Ivan explica tudo o que a Heleninha fez, e Celina fica em choque. E em seguida, Ivan avisa que precisa ir para a TCA e pede para Celina cuidar da Heleninha e não deixar que ela saia novamente de casa. Já a Heleninha, ao ver o ex-marido saindo, ela pergunta: "E você, Ivan, quando sair da empresa, você vai voltar para casa?" Ele a encara e responde: "Mas é claro que não. E depois do que aconteceu hoje, eu tenho ainda mais certeza que eu quero o divórcio." E após falar aquilo, ele sai deixando Heleninha arrasada. Ivan vai em alta velocidade até a TCA. Ao chegar em sua sala, ele se aproxima de Luciano e pergunta: "E então, você encontrou alguma coisa? Descobriu algo que eu possa usar contra a Odete?" Luciano confirma e diz:
Eu encontrei várias irregularidades, mas tem uma coisa que eu acho que pode ser a tua carta na manga contra ela. Ivan fica curioso e pergunta do que se trata. E Luciano avisa: eu deixei tudo no teu computador. Você pode conferir. E a pasta que eu acho que você precisa ver primeiro é a com o nome da Odete. Ivan, sem perder tempo, olha em seu computador. E ao abrir a pasta, ele arregala os olhos e pergunta: mas onde foi que você encontrou essa informação? Luciano responde: eu hackei o computador pessoal do Marco Aurélio e foi lá que eu encontrei esses arquivos. Ivan fica animado e fala: com isso aqui, a Odete não vai poder fazer nada contra nós dois. Então você não se preocupe, que os nossos trabalhos estão seguros. Com isso aqui, a Odete não vai poder fazer nada contra nós dois. Momentos depois, Consuelo entra na sala e avisa a Ivan que a Odete o estava chamando para conversar. Ele, já sabendo do que se tratava, não perde tempo e vai em direção da sala da ex-sogra. Ao entrar, Odete o encara e avisa: eu te chamei até aqui porque eu quero saber se você já cansou dessa tua brincadeira e quando você pretende voltar para casa, para o lado da Heleninha, a tua esposa. Ivan pensa um pouco e diz: eu já falei com a Heleninha e expliquei para ela que o nosso casamento acabou. Eu já dei entrada no divórcio e não pretendo voltar atrás. Odete não gosta nada de ouvir aquilo e fala: acontece que a minha filha não quer o divórcio e eu acho muita irresponsabilidade de você, Ivan, abandonar a Heleninha para ficar com uma outra mulher. Ivan pede a Odete para não envolver a Raquel naquela história e deixa bem claro que ela não foi a responsável. Odete se aproxima e diz: sou eu que vou deixar bem claro uma coisa, Ivan. Se você não reatar o teu casamento com a minha filha, eu vou te demitir e garanto que você nunca mais vai trabalhar em uma outra empresa. Ivan fica preocupado e pergunta o que ela tinha intenção de fazer. E Odete responde: eu tenho muitos amigos e muita influência. Eu só preciso fazer algumas ligações para garantir que você nunca mais trabalhe em um cargo importante. E então, Ivan, a escolha é tua. O que você prefere? Voltar para minha filha e ter um futuro promissor aqui na TCA, ou insistir com essa loucura e acabar trabalhando em algum supermercado, que é o único lugar onde você vai encontrar uma vaga de emprego? Ivan a encara e fala: eu não tenho medo da senhora, e eu até já estava esperando por isso. E foi exatamente por essa razão que eu fiz algumas investigações sobre você, Odete. E garanto que se você fizer alguma coisa para tentar me prejudicar aqui dentro, eu vou divulgar para todos os amigos do meu pai. Eu acho que a senhora já sabe muito bem que ele foi jornalista e conhece muitas pessoas. E tenho certeza que eles conseguirão fazer com que a senhora seja assunto até no Jornal Nacional. Odete, ao escutar aquilo, ela questiona: e eu posso saber o que você tem para usar contra mim? Ivan se aproxima ainda mais e diz: eu descobri o que realmente aconteceu no dia do acidente do Leonardo e o porquê a senhora mandou cortar os freios daquele carro. Odete fica em choque e pergunta: do que você está falando? Que loucura é essa? Ivan a encara e diz que ela não precisa continuar mentindo e que ele já sabe de toda a verdade.
Odete, assustada, o encara e pergunta: Como você descobriu uma coisa dessa? Quem foi que te contou? Foi o Marco Aurélio? Foi aquele traidor? Ivan responde: Não, ele não me disse nada, mas eu nunca entendi o porquê a senhora permitia que ele te roubasse. A única razão é que ele conhecia algum segredo muito grave sobre a senhora, e por isso eu mandei hackear o computador pessoal dele, e fiquei surpreso ao encontrar vários arquivos comprometedores contra a TCA e contra a senhora. Odete fica furiosa e ameaça: Se você contar para alguém o que você descobriu, eu juro que eu acabo com você. Ivan avisa: A senhora não se preocupe, que eu vou manter esse segredo. E nem pense em fazer comigo o que você fez com teu filho, porque se eu desaparecer ou se eu sofrer algum acidente, eu deixei cópias desses arquivos com algumas pessoas que vai divulgar tudo para a imprensa. E após falar aquilo, ele sai. Já Odete, com sangue nos olhos, ela fala consigo mesma: Era só o que faltava. O Ivan não podia ter colocado as mãos nessa informação. Eu não posso deixar que todos descubram o que o Leonardo tinha intenção de divulgar contra mim. Eu mandei cortar os freios do carro do meu próprio filho para enterrar essa história de uma vez por todas. E não vou permitir que agora o Ivan apareça e divulgue tudo para a imprensa. Mais tarde, Odete chegará na casa de sua irmã, e a Celina contará que a Heleninha ameaçou a Raquel e o Ivan com uma tesoura. Odete, com raiva, resmunga: Será possível que a minha vida é ficar resolvendo os problemas que os meus filhos me arrumam? Celina, sem entender, pergunta: Como assim os teus filhos? Aconteceu alguma coisa com Afonso? Mas o que a Celina não desconfiava é que o outro filho que a Odete estava falando era o Leonardo. E Odete rapidamente disfarça e diz: Foi somente um modo de falar, Celina. Até porque quando não é a Heleninha, é o Afonso me dando trabalho, querendo ficar nesse país. E após falar aquilo, ela sobe para conversar com a filha. Heleninha estará no seu quarto deitada, e Odete, ao entrar, ela avisa: Eu já sei de tudo o que você fez. A tua tia me contou. Você por acaso perdeu a cabeça, Heleninha? Heleninha, em prantos, responde: Eu não aguentei ver a Raquel e o Ivan quase se beijando. Eu tive tanto ódio que a minha vontade era enfiar aquela tesoura nela. Odete encara a filha e fala: Você nem pensa em fazer essa loucura. Eu não criei uma filha para ir visitá-la na cadeia. Heleninha olha para a mãe e comenta: Não seja cínica, mãe. Eu sei muito bem o que a senhora fez com uma das amantes do papai. E agora você quer dar uma de santa? Odete, sem pensar duas vezes, responde: Eu não tenho a mínima intenção de fazer o papel da santa. Acontece que eu não sou burra a ponto de sujar as minhas mãos. Eu paguei muito bem para que alguém desse um jeito naquela mulher e depois sumisse com o corpo dela. Heleninha escuta tudo calada e Odete pergunta: Agora, se você quiser, eu posso arrumar uma pessoa para se livrar dessa Raquel, em modo que ninguém desconfie que nós temos alguma coisa a ver com toda essa história. Heleninha fica pensativa e questiona: A senhora está querendo dizer contratar uma pessoa para tirar a vida da Raquel? Odete, sem nenhum pingo de remorso, ela confirma e responde: Isso mesmo. Quem sabe assim o Ivan acabe voltando para você. Heleninha pensa um pouco e pergunta:
A senhora acha mesmo que, sem a Raquel, o Ivan voltaria para mim? Odete responde: isso eu não posso ter certeza, minha filha. Mas se ela é a causa dele ter saído de casa, então eu acho que ele voltaria sim para você. Heleninha, com ciúmes, ela não pensa duas vezes e diz: pois eu quero que a senhora mande alguém sumir com a Raquel. Mas o Ivan não pode desconfiar que eu tenho alguma relação com o que vai acontecer. Porém, o que as duas não sabiam é que Celina, desconfiada, estava escondida na porta escutando toda a conversa. Assustada, Celina sai antes de ser vista. Já Odete, ao se aproximar ainda mais da filha, ela garante: você não se preocupe, que eu conheço a pessoa perfeita para esse trabalho. E após falar aquilo, Odete sai e Heleninha sozinha fala consigo mesma: sem a Raquel, eu tenho certeza de que o Ivan vai voltar para casa. Momentos depois, Odete liga para um homem desconhecido e encomenda o sumiço da Raquel. Ela combina todos os detalhes e não percebe que Celina estava escondida escutando tudo. E ao ver Odete saindo, Celina pensa consigo mesma: eu tenho que contar isso tudo para Raquel. Ela precisa saber do perigo que está sofrendo. Celina tentará ligar para a sócia, mas ninguém irá atender. Já Raquel, ao chegar em casa com o Poliana, ela percebe que esqueceu o seu celular na paladar e diz: quer saber de uma coisa? Agora já era. Eu vou pegar esse celular só amanhã. Agora eu vou tomar um bom banho para dormir. Enquanto isso, Celina continuará tentando entrar em contato com a Raquel. E será então que Ivan aparece e, ao se aproximar, ele diz que passou para ver como a Heleninha estava. Celina, sem perder tempo, conta da conversa que ela escutou da Odete e a Heleninha e diz: eu tentei ligar para a Raquel, mas ela não me atende. Ivan, assustado, tenta ligar e fala: ela também não me atende. Eu acho que ela deve ter deixado o celular dela na paladar. Só pode ser. Mas eu vou até lá agora mesmo. E enquanto isso, é melhor você tentar mandar uma mensagem para o Poliana. Celina concorda e manda uma mensagem de texto para o sócio, explicando tudo o que estava acontecendo. Já a Poliana, ao ler a mensagem, ele se assusta e, ao olhar para Raquel, ele avisa: a Celina acabou de me mandar uma mensagem falando algo muito estranho. Raquel pergunta do que se trata e Poliana explica: ela pediu para que eu te mandasse tomar muito cuidado e trancasse as portas. Ela disse que a irmã dela, a dona Odete, estava planejando algo contra você. Raquel não gosta nada de escutar aquilo e fala: eu não sei o que está acontecendo, mas é melhor nós trancarmos a porta na chave. Porém, antes que ela conseguisse fechar a porta, ela é surpreendida com a chegada de um homem armado. Assustada, Raquel pergunta: quem é você? O que você quer aqui? Se é dinheiro, você pode pegar tudo o que você encontrar, mas não faça nada contra mim e nem com o Poliana. O capanga responde: eu não quero o teu dinheiro, o que eu quero é a senhora. E o teu amigo vai nos acompanhar. Eu não posso deixar nenhuma testemunha. Poliana, preocupado, questiona: e para onde você tem intenção de nos levar? O bandido avisa: isso vocês vão descobrir quando chegar no local. Agora se apressem e entrem no carro que eu deixei aqui na frente. E eu já aviso para não tentar nenhuma besteira. No entanto, para a sorte de Raquel e Poliana,
Ivan chega naquele momento junto dos policiais. O capanga, sem alternativa, se entrega e é levado preso pela polícia. Por enquanto, Raquel acusa Odete de ser a mandante de tudo. O policial pergunta se ela tinha alguma prova daquilo, e ela é obrigada a dizer que só tem a palavra dela. No entanto, Ivan, decidido em se vingar, ele avisa os policiais que ele possui provas de crimes que Odete cometeu, e um deles foi contra o próprio filho, o Leonardo. Os policiais perguntam do que se trata, e ao ver o que Ivan tinha contra a empresária, eles arregalam os olhos e diz: "Pois nós vamos agora mesmo prender a senhora Odete Reutemann. O senhor sabe nos dizer onde ela se encontra nesse momento?" Ivan responde: "Eu vou mandar uma mensagem para ela e pedir que ela me encontre na casa da irmã dela." E após mandar a mensagem, ele sai junto dos policiais. Minutos depois, Odete chega na mansão e, ao se aproximar da irmã, ela pergunta: "Onde está o Ivan? Ele pediu para se encontrar comigo aqui. Ele por acaso ainda não chegou?" Celina a encara e avisa: "Se ele disse que vinha, então ele já deve estar chegando." E não demora muito para que Ivan entre junto dos policiais, deixando a megera surpresa. Os policiais, sem perder tempo, dirão que tem um mandado de prisão contra a senhora Odete Reutemann. E ela pergunta: "Eu posso saber do que eu estou sendo acusada?" Ivan a encara e diz: "Não se faça de besta, Odete. Eu sei muito bem que foi você que mandou aquele capanga na casa da Raquel. Mas é bom que você saiba que eu cheguei bem a tempo e a Raquel está muito bem. Já o teu capanga está preso." Odete, sem nenhum pingo de medo, avisa ao ex-genro que ele não tem como provar nada daquilo. E Ivan responde: "Eu sei disso. Mas acontece que eu entreguei tudo o que eu tinha contra a senhora para a polícia. E agora você terá que se explicar para as autoridades. Eu duvido que você consiga escapar de todas essas acusações. Eu tenho certeza que você ficará um bom tempo na cadeia." Odete fica pálida de medo e Celina pergunta o que estava acontecendo. Ivan então explica que foi Odete que sabotou o carro do Leonardo, provocando o acidente dele. E avisa que ela fez tudo aquilo porque o filho a tinha ameaçado de revelar a todos o que a Odete mandou fazer com uma das amantes do pai dele. Celina fica pasma e chama a irmã de monstro. Já os policiais levarão a megera presa e, após alguns dias, o delegado chamará Celina na delegacia e comunica que, após algumas investigações, eles descobriram que o Leonardo ainda estava vivo e sendo mantido escondido. Celina fica surpresa e garante que cuidará do sobrinho. Já Heleninha será surpreendida por Celina ao saber que ela será internada. Heleninha se recusa e Celina fala: "Você tramou com a Odete para tirar a vida da Raquel. Você não está bem, Heleninha. Você precisa se tratar." A ricaça será internada e Raquel e Ivan ficarão finalmente juntos. Agora me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.